57/2010. Em seguida, o presidente solicitou às lideranças partidárias a indicação de membros para a composição da CPI. Após a indicação dos parlamentares, o presidente nomeia os membros da composição da comissão através da portaria 088/2010. Ato contínuo, a comissão se reúne e defende a sua estrutura de composição, sendo o presidente, vereador Leucídio, relator, vereador Hilton Polizel, membros, vereador Luiz Fábio, Paulo da Farmácia e a vereadora Jane Della Libera, que posteriormente foi substituída pelo vereador Nilo Arthur Perim. Na ocasião, os membros da comissão já aprovaram a convocação de pessoas envolvidas no caso. Na segunda reunião, a comissão solicita documentos diversos que normativam o Programa Municipal de Incentivos a Pequenos Produtores. Verifica-se no relatório a existência de algumas leis sobre o tema. Lei 1461/2006, que autoriza o Poder Executivo a prestar serviço aos produtores rurais, na elaboração de projetos agropecuários e serviços de terraplanagem. Lei 926/2001, que autoriza o Poder Executivo a efetuar despesas com execução de terraplanagem para a implantação de aviários como forma de incentivo na criação de frangos. Eu abro aspas aqui, senhor presidente e senhores vereadores. Esta lei também trata da abertura de crédito. Com isso, nos parece se tratar de um caso em particular. Verificamos a lei 1371, também de 2005, que autoriza a prestação de serviços a produtores rurais e agricultores do município. A lei fixa o máximo de 15 horas para cada produtor. Consta nos autos ato de reunião para aprovação de serviços de terraplanagem, onde figura o nome do investigado, com o seguinte termo, abre aspas, Reinaldo Loff, patrulhamento e cascalhamento de estrada e terraplanagem para a construção de aviário, que foram aprovados mediante um termo de compromisso do proprietário de devolução da contrapartida dos serviços prestados, fecha aspas. Consta no relatório as leis 1525/2006 e a lei 201/91, ambas tratam de do assunto em discussão. A comissão juntou ainda inúmeras atas de reuniões do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. A comissão se deslocou até o local dos fatos para conferir a execução dos serviços que estão registrados em fotografias. Na ata da reunião realizada em 30 de novembro de 2010, verificamos que documentos essenciais à apuração dos fatos solicitados pela comissão não foram entregues, prejudicando com isso o trabalho da comissão. Através do ofício 08/2010, a comissão adverte os secretários municipais que estão incorrendo em crime de desobediência por não atenderem às solicitações e requerimentos formulados, dando-lhes um prazo de 48 horas para o envio dos documentos solicitados. Em depoimento, o secretário municipal de Agricultura reconhece alguns erros, mas afirma que tem feito de tudo para melhorar. O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito tem início com uma ampla explanação quanto à sua legalidade e finalidade. A comissão encerrou seus trabalhos no dia 10 de fevereiro de 2011. A comissão conclui que aconteceram inúmeras falhas na realização de serviços junto às propriedades particulares, utilizando-se de maquinários e servidores públicos municipais. Porém, não foi possível constatar o dolo. Por último, a comissão decidiu formular algumas recomendações às autoridades competentes acerca do assunto. Na visão da relatoria, não está claro quais são, tampouco se o senhor Reinaldo Loff cumpriu o que está na ata 001/2009, ou seja, reticência é compromisso do proprietário da devolução dos serviços prestados. Como vereador, tomei conhecimento de proponentes que solicitaram serviços e que um ano depois ainda não haviam sido prestados. 2 não haviam sido prestados. Não está claro no relatório final da CPI se houve privilégios ao senhor Reinaldo Loff, sendo que os 2 solicitaram o serviço na mesma reunião, conforme a ata 001/2009. Do ponto de vista da legalidade, verifica-se que a comissão observou todos os preceitos legais conforme estabelece a lei. Sendo assim, opino pelo encaminhamento do projeto de decreto 002/2011, juntamente com o relatório final ao plenário, para apreciação dos senhores vereadores. Vota com o relator, vereadora Marisa, o vereador Hilton Polizel se abstém de votar por ser relator da referida comissão parlamentar de inquérito. E o vereador Polizel membro dessa comissão de justiça e redação, composta pelo vereador Polizel, presidente, por mim, vereador Chagas Apenas, relator, e pela professora Marisa, membro. Este é o relatório, senhor presidente.
orientação, encaminha então para apreciação do plenário. Exatamente. Então, o relatório, primeiramente, senhores vereadores, o relatório da Comissão de Justiça e Redação não é o relatório da CPI. O relatório da comissão. O relatório está aprovado. Está aprovado. Relatório da comissão. Relatório encaminhado aprovado por 2 votos e uma abstenção. Okay. Encaminhando para a aprovação no plenário o relatório da comissão parlamentar de inquérito. Ok, então o relatório é favorável, é isso. É isso que eu não havia entendido. Vamos então com o projeto de decreto está em discussão. Vereador relator, Hilton Polizello, com a palavra. Senhor presidente, uma vez mais gostaria de cumprimentá-lo, a todos os colegas vereadoras, também aos colegas vereadores e a todos vocês que nos prestigiam uma vez mais. Boa noite a todos. Senhor presidente, após a formação da comissão parlamentar de inquérito de investigação aqui junto a esta denúncia, chegamos a algumas conclusões, onde trabalhamos por mais de 90 dias em cima das denúncias formalizadas através do requerimento deste plenário. Eu, juntamente com o vereador Leocir, como presidente, Paulo da Farmácia, Vossa Excelência na ocasião também como membro da comissão, após várias coitivas que fizemos aqui dentro de plenário, também fizemos algumas visitas à propriedade do então citado Reinaldo Lopes, onde havia algumas irregularidades. Quando nós falamos de CPI aqui na Câmara Municipal, a sociedade se espanta um pouco. Nós deveríamos tranquilizá-los, porque nem sempre um relatório de uma CPI ele condena as pessoas. Quando nós fazemos aqui um requerimento para investigar algo, é como a polícia faz lá fora em suas funções. Primeiro se investiga, depois algumas denúncias são feitas, algumas coisas são constatadas e segue adiante através do Ministério Público e posteriormente ao Judiciário. Então os fofoqueiros de plantão, quando se fala em CPI, eles estão lá fora esperando para que isso aconteça, para dizer, bom, nesse momento vão caçar Pedro, Paulo, Fulano e Beltrano. E não é assim que procede totalmente. Nós podemos chegar ao fim dessa CPI das máquinas com algumas conclusões. Existem irregularidades? Foram constatadas que sim, e até mesmo o secretário de Agricultura e presidente do Conselho aceitou essas falhas. Nós estamos aqui, eu vou ler brevemente aqui, senhor presidente, a conclusão. Concluíram os membros da CPI que, não bastante ter sido detectadas inúmeras falhas, desde a composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, passando pelo sistema de credenciamento, aprovação e autorização da realização de serviços junto às propriedades particulares, utilizando-se de máquinas e servidores públicos municipais, não foi constatado dolo, ou seja, vontade deliberada de praticar tais irregularidades. Diante desta conclusão, a CPI decidiu formular algumas recomendações às autoridades competentes acerca do assunto, conforme segue abaixo. Eu não vou ler todos, que é um pouco extenso, mas posso aqui citar. Após os trabalhos realizados, análise de documentos e oitivas, a CPI propõe as seguintes recomendações que, após a análise de plenários, deverão ser encaminhadas cópias aos órgãos competentes para as providências cabíveis. Constatamos que, nos termos que estabelecem as leis municipais 1371 de 2005 e 1461 de 2006, que autorizam o Poder Executivo a realizar prestação de serviços em propriedades rurais com máquinas de servidores públicos municipais, não estão atendidos no que se refere. Não há um decreto executivo que regulamenta a lei. É falho isso.
Constatamos que somente em 12 de agosto de 2010, pela portaria 413 de 2010, houve regulamentação na utilização da patrulha mecanizada. Conforme o artigo 4º da Lei 1461, não há um sistema de cadastro organizado, padronizado, criterioso e sequencial. Isso foi constatado após o pedido feito e passado pelo Conselho. Não existia um cronograma para a execução dessas atividades. Não há procedimento com registro documental oficial único. Quer dizer, se hoje nós formos até a Secretaria de Agricultura, até mesmo a Secretaria de Obras ou a Secretaria de Transporte, nós não temos lá um documento aonde consta esses trabalhos. Nós temos lá uma ata que passou pelo Conselho, que é aprovado ou reprovado. Posterior a isso, não existe qualquer documento. Então, isso, gente, nós devemos corrigir. Encaminharemos, após passar aqui pela votação de todos os vereadores, com certeza eu peço ao presidente que encaminhe ao órgão competente, ao Poder Executivo, ao Ministério Público, para que juntos possamos fazer essa cobrança. Nós estamos aqui justamente para detectar alguns problemas e que as autoridades competentes possam fazer o seu trabalho. Então, senhor presidente, em cima dessas recomendações, eu peço a todo o plenário que vote favorável a essa conclusão e posteriormente encaminharemos às autoridades competentes. Obrigado. Obrigado, vereador Polizel. Foi o relator da CPI dos maquinários e realmente constatou-se aí a falta de organização. Resumindo tudo, não há organização nesse sistema, né? Não há registros, não há nenhum critério definido que traga aí à população uma noção exata de quem está sendo atendido, de que forma está sendo atendido. Então é isso que basicamente está orientando a CPI. Mais alguém quer usar a palavra? Pois não, vereador Chagas. Senhor presidente, eu quero cumprimentar a comissão. Dei realmente uma estudada no relatório, nos documentos que foram levantados, e eu tenho apenas essas duas observações que coloquei no relatório e quero inclusive pedir que seja encaminhado juntamente com o relatório final da comissão esses dois questionamentos que, no meu entender, ficaram sem respostas. Primeiro, houve algum privilégio para a pessoa investigar? Houve algum privilégio? Nós tivemos lá, na ata 001/2009, tivemos uma série de pessoas que pediram os serviços. Um ano depois, eu recebi por escrito a informação, pelo menos de uma pessoa, porque eu não participei da CPI, não ouvi todas, nem sei se a CPI ouviu, mas essa pessoa não havia recebido tal serviço. No entanto, o secretário de Estado recebeu. Não quero dizer que é errado, mas talvez esteja nessa questão que o relator coloca, da falta de organização. E não vê lá que, como foi falado, que o Pedro precisa mais do que o Paulo. E então manda para o Paulo porque é amigo, ou porque isso, porque aquilo. Então não está claro se houve privilégios para o secretário. Segundo ponto, que é importante, está na ata que ele devolveria, está na ata 001/2009, está aqui o vereador Chacrin, que é membro do conselho, e ele disse que a devolução seria em adubo. Eu também não sei se foi devolvido, né? A contrapartida, inclusive, está escrito e assinado. Eu não sei se foi devolvido isso. Então, por essa razão, nós apontamos no breve relatório da nossa comissão que nem é, vamos dizer, a caráter, não é o lugar ideal para se discutir isso, mas como era do meu conhecimento, eu não poderia deixar passar despercebido, até acrescentando